você tenha uma excelente semana de muitas vitórias, muito sucesso na sua vida, inteligência para tomar as decisões certas e sempre colocando Deus à frente de tudo que você for fazer. Falando nisso, em colocar a Deus à frente de tudo que você for fazer, eu quero trazer aqui de volta o assunto de Davi, do rei Davi. Você pode encontrar estes 2 versículos que eu vou ler no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 e 2. Diz assim, E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, no seu palácio, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei Davi ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, ou seja, um palácio luxuoso. E a arca do meu Deus mora dentro de cortinas. Ora, Davi se deu conta, depois de ter derrotado todos os seus inimigos, Davi, que era um homem de guerra, antes de se tornar rei, já vivia guerreando as guerras do rei Saul. Depois que assumiu o trono, continuou guerreando, foi um homem de muitas guerras. Mas depois de ter derrotado todos os seus inimigos, Deus ter lhe dado descanso dos seus inimigos, ninguém mais ousava se levantar contra Israel durante o reinado do rei Davi. Então Davi se deu conta que a arca de Deus estava guardada atrás de cortinas, ou seja, uma tenda, aquela tenda que Moisés havia ordenado por Deus, construído lá no deserto. Era uma estrutura temporária, era uma tenda temporária, porque o povo estava viajando pelo deserto. Deus não poderia ter pedido um templo, porque o povo estava em uma terra de peregrinações. Então a estrutura da tenda era necessariamente temporária. Quando o povo entrou na terra prometida, então o povo começou a tomar posse da terra, dos lugares, e construir suas casas, construir suas vidas ali. Até mesmo quando eles entraram na terra prometida, sabe quem foi o primeiro a entrar? Sabe quem foi o primeiro a entrar na terra prometida? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi a primeira, porque quando Josué cruzou o Rio Jordão, Deus ordenou que os sacerdotes fossem à frente do povo, carregando a arca. Então a arca, que representava a presença de Deus no meio do povo, era um símbolo físico da presença de Deus no meio do povo, foi a primeira a entrar na terra prometida. E toda vez que Israel ia a uma batalha muito importante, decisiva, eles pegavam a arca, colocavam a arca na frente do exército. O sacerdote vai lá na frente com a arca. Até os inimigos sabiam disso. Quando os inimigos viam a Arca da Aliança na frente do exército de Israel, eles já começavam a tremer. Porque eles sabiam que o Deus de Israel estava ali com eles naquela batalha. E assim, Josué foi conquistando. Depois de Josué vieram os juízes, Gideão e Sansão, e todos os juízes, os líderes, o rei Saul, até que chegou ao rei Davi. Muitas guerras, muitas batalhas, muitas conquistas, até que os inimigos... não dá para vencer esse povo de Israel. Então pararam as guerras. E foi nesse período de descanso que Davi, no seu palácio luxuoso, caiu em si e se deu conta que a arca de Deus estava lá naquela mesma tenda de há mais de 400 anos, aquela estrutura temporária, enquanto ele, o rei, estava já vivendo num palácio que com certeza havia sido construído para ele como rei. Em outras palavras, na hora da guerra,
todo mundo lembrava de colocar a arca na frente. Na hora do aperto, pega a arca. Cadê a arca? Cadê a arca? A gente está indo para a guerra, cadê a arca? Todo mundo lembrava da arca. Na hora da guerra, na hora do aperto, todo mundo lembrava da arca. Coloca a arca lá na frente. Depois da vitória, depois que eles voltavam vitoriosos, a arca era colocada de volta lá na tenda de cortinas. E Deus era deixado de lado. Assim tem sido com muitas pessoas hoje. Na hora do apuro, o que as pessoas fazem? Elas correm para Deus, colocam logo Deus à frente. Logo tem tempo para ir para a igreja, logo tem tempo para orar, logo se lembra do pastor, logo se lembra de jejuar, logo se lembra da Bíblia, logo se lembra de Deus. Na hora do apuro, não é verdade? Na hora que o avião começa a balançar, aquela turbulência realmente forte, até o ateu fala, meu Deus! Na hora do apuro, Deus vai logo na frente. Chama Deus para ir na frente. Depois do apuro, coloca Deus de lado e vamos seguir com a nossa vida. Foi isso que aconteceu na época do rei Davi. Mas ele foi o grande rei Davi, se tornou o grande rei Davi, exatamente por ter sido o primeiro a se dar conta disso. Ele foi o primeiro, depois de séculos da existência da Arca de Deus, a se dar conta de que ele, começando com o rei e todo o povo, estavam colocando Deus em segundo plano em suas vidas. E foi quando Davi decidiu construir uma casa para abrigar a Arca de Deus, um templo digno de abrigar a Arca de Deus, foi ali que Deus decidiu fazer uma aliança com Davi. Disse, olha, ninguém nunca, desde o deserto, este capítulo 7 de 2 Samuel é maravilhoso, essa conversa que Deus tem com Davi. É algo emocionante, eu me emociono toda vez que eu leio esta passagem na Bíblia. Porque Deus fala, olha, ninguém, até hoje, ninguém pensou nisso, em me construir uma casa. Eu nunca pedi, mas eu tenho andado, desde o deserto, eu tenho andado em tendas. Eu já morei em tendas, mas nunca numa casa. Enquanto que eu venho dando a vocês casas e terras e propriedades e palácios, eu nunca morei numa casa. E Deus se agradou tanto por essa iniciativa de Davi, que ele fez uma aliança, e nada mais, nada menos do que 10 promessas para ele, ali no ato. Davi não tinha nem movido um dedo ainda para construir a casa, somente aquela decisão do seu coração. Não, Deus tem que ser primeiro plano nas nossas vidas. Eu vou cuidar disso. Ali Deus se agradou de Davi. Aí eu pergunto a você agora. Você tem colocado Deus à frente na sua vida só na hora do apuro? E na hora, depois do apuro, deixado a Deus de lado? Ou ele tem ido à sua frente sempre? Ou você tem dado a Deus o lugar, a honra, a atenção que ele realmente merece?